Bem-vindo, Leonel. E desculpe, parabéns, desculpe que eu falo muito. E eu entrei na parte certa da cannabis medicinal, já entrei na pauta correta aqui. É uma pauta que a gente defende aqui. Até na medicinal tem esse retrocesso, imagina o Brasil. Não, mas fique conosco aqui, Lula, não saia não. Perfeito. Então, só concluindo, é espantoso que a gente esteja discutindo isso agora, né? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psiquiatria, né? Enquanto nos Estados Unidos o que já é patente é que o presidente dos Estados Unidos está usando a cannabis, né, para questões funcionais dele, em razão de problemas naturais, né, degenerativos dos quais ele está padecendo, né? E isso em paralelo ao Congresso Nacional, né, presidido por esse déspota, bandido que é o Arthur Lira, entendeu? Votar a urgência de um projeto pedestre, né, de um projeto que é para deixar as empresas de pesquisa acoelhadas e acadeladas no fim de um processo político eleitoral para presidente da República. Então, a gente caminhou muito para trás, e essa decisão do segundo turno não é como a gente vai pegar o caminho de volta. É o que é que a gente vai ter lá na frente e como a gente vai reconstruir o país. Bem-vindo, Leonel Hadi, parabéns aí pela... que veio tirar a almofada do cachorro, gente. Parabéns pela eleição, agora deputado estadual no Rio Grande do Sul, e hoje o Lula vai estar aí em Porto Alegre, né, às 15 horas tem atividade. Queria, então, primeiro começar, como você está vendo esse segundo turno, essa campanha aí nas ruas, e dar uma atualização aí no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite agora está empatado na última pesquisa com o Lorenzoni, né, então começar só dando essa atualização como você está vendo, e depois a gente entra para algumas questões de segurança pública, que inclusive foram tema no debate de domingo. Primeiramente agradecer ao convite mais uma vez, de estar com a Fórum, né? Sempre bom estar com vocês, toda a audiência. E hoje, então, a partir das 15 horas, o Lula estará em Porto Alegre. A gente tem uma concentração ali no Largo dos Açorianos, né, no Monumento dos Açorianos, que é um monumento bem conhecido aqui de Porto Alegre, na região mais central. E dali vai sair uma caminhada até o Largo de Hélio Pérez, que é no centro de Porto Alegre, de fato, né, o centro ao lado da prefeitura aqui de Porto Alegre. Então, as expectativas são as melhores, o tempo está meio feio, mas eu acho que não chove. À noite nós temos também uma janta com o Alckmin aqui, né? Enfim, Porto Alegre, né? O Lula venceu em Porto Alegre, né, no primeiro turno. Fazia um bom tempo que ele não vencia em Porto Alegre. Isso é um bom sinal, né? Enfim, né? O nosso candidato ao governo do estado, o Edgar Preto, não foi ao segundo turno por menos de 2 mil votos, né? O que é absurdo, sim, a gente pensar. E então, nesse segundo turno, nós temos aqui o Eduardo Leite contra o Onyx Lorenzoni. Eu já abri voto o Eduardo Leite, claro. Nós seremos oposição a qualquer governo que vença aqui, né? Isso não há dúvidas. Mas eu abri voto para o Eduardo Leite, o Tarso Genro já abriu voto, o Olívio Dutra já abriu voto, pela compreensão, né, de fato, que nós temos um combate ao fascismo e o Onyx, caixa 2, né, réu confesso, e é uma figura abjeta. Ele, em uma entrevista, foi perguntado como ele atuaria no caso de uma eleição do Lula, né? Como ele... Isso é básico, né? Tu fazer uma pergunta, mesma coisa no meu caso aqui, por exemplo, como é que você atuaria caso o Bolsonaro seja eleito, né? E tu vai ter que dar uma resposta, né? Isso faz parte da democracia, o jogo é esse, né? E ele disse que não acredito, não vai ganhar, não tem como ganhar, eu não vou responder porque não tem como ganhar, não vou, quer dizer, que tipo de político é esse, né? Qual é o perfil? Ele se recusou a apertar a mão do Eduardo Leite ao fim de um debate, quer dizer, é uma figura completamente abjeta, oportunista e repugnante, né? Então não tem como a gente tergiversar sobre essa figura, mas ele tem feito alguns movimentos muito oportunistas e que o Eduardo Leite não tem sido muito hábil nisso.
que ele dialoga com algumas questões de privatizações em aberto aqui do Estado, e ele começa a falar diretamente para os servidores públicos, o Onyx, né? Só que o Onyx é a cabeça pensante da PEC 32, da reforma administrativa, que vai acabar com o serviço público, que vai acabar com o servidor público. E ele disse que era uma prioridade para o governo. Ele foi o cara que foi lá no Congresso, tal, dizer que é uma prioridade tensionar a questão da PEC 32, a reforma administrativa. Então, quer dizer, eu espero que os servidores públicos do Estado, porque o Eduardo Leite foi muito ruim para os servidores. Ele era meu chefe, né? Então eu sei bem, eu sofri na mão do Eduardo Leite, por isso que eu não voto no Eduardo Leite. Não é o, né? Eu estou votando com um voto crítico, né? Um voto de necessidade democrática. Agora, os dois projetos econômicos são idênticos, só que nós temos uma pessoa minimamente vinculada ao jogo democrático e outra que quer rupturas na nossa democracia. Então, esse é o quadro aqui do Rio Grande do Sul e eu espero que o Eduardo Leite vença, né? Que é muito importante. Ô, Leonel, e esse movimento que vocês fizeram de apoio ao Eduardo, tem alguma contrapartida, pelo menos na base dele, ou ele está se lixando para tudo isso? Ele não faz ele não abre voto, né, nesse momento para nenhum candidato. Até compreendo a estratégia dele, porque, enfim, ele tem uma parcela de eleitorado dele que é um eleitorado mais vinculado ao grande empresariado e enfim, né, nós sabemos essa realidade. Mas nós temos um bom diálogo com a base digamos, mais burocrática dessa campanha dele. Alguns deputados eleitos aí, estaduais, têm um bom diálogo com a gente. E eu acredito que existe, sim, uma compreensão por parte da campanha do Eduardo Leite dessa necessidade, desse risco que nós corremos. Então, não é incomum hoje tu observar pessoas com adesivo 45 e 13 aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, é uma realidade bem comum em algumas regiões tu ter as pessoas usando esses dois adesivos. Não é o meu caso, claro. Mas, assim, é uma situação extremamente comum, né? Tá acontecendo esse movimento. E eu espero que ele resulte em vitória do Eduardo Leite, né? Mas veja bem, como é que vocês têm acompanhado aí a expectativa de votação do Lula nesse segundo turno aí no Rio Grande do Sul? Porque no primeiro turno, para mim, ficou aquém do que eu esperava, do que eu imaginava a votação do Lula no Rio Grande do Sul. O que eu vi agora é que o Lula caminhou bem, né? Não sei se as pesquisas que eu vi, né, daí estão corretas. Assim como, e isso me anima muito, não houve ultrapassagem, né? Ao contrário, o Lula mantém a diferença na frente em Minas, reduziu a diferença bastante em São Paulo, e isso é animador, e eu não tenho dado do Rio de Janeiro. Mas o Rio Grande do Sul, porque seria muito animador uma redução de diferença aí no estado. Como é que está isso? Como é que isso está caminhando? Eu acredito que é possível, com a saída do Ciro e com a saída da Tebet, é bem possível, porque o MDB aqui ele está rachado, né? Mas rachado, vamos dizer assim, em talvez 70%, 80% para o Onyx, né? E o restante para o Eduardo Leite, e isso meio que se reflete, de certa maneira, também em relação à eleição nacional. Então, eu acredito que aqueles votos da Tebet aqui no Rio Grande do Sul, porque o MDB já desde o primeiro momento estava embarcado nessa lógica do Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, aquele grupo, né? Então, eu acredito que esses votos da Tebet tendam a ir para o Lula, né, na sua maior parte. A mesma coisa o Ciro Gomes, né? Aqui o PDT pegou firme, né? Ele tem aparecido nos eventos, assim como o PSB, que também tinha um candidato a governador aqui e não assumiu muito a campanha do Lula, né? Mas então, estamos juntos agora, os mesmos palanques, né? Provavelmente agora nessa caminhada com o Lula estaremos todos lá, né? A Juliana Brizola, tem lideranças bem relevantes assim que têm participado dessas articulações, então tem uma grande frente ampla. Tudo indica que o Lula sim pode ampliar, vai ampliar a sua votação, né? E nós acreditamos que o Bolsonaro ele vai continuar com a votação que ele teve, porque é um voto, né, de adesão. Não, as outras candidaturas não dialogam muito, né, com a candidatura dele. E é assim possível, né, que o Lula amplie a votação aqui no Rio Grande do Sul nesse segundo turno. O problema do Rio Grande do Sul basicamente são as
regiões mais regiões da Serra, né, de muita imigração italiana e alemã, né, não por acaso, né, e também regiões ali onde o agronegócio tem uma influência mais violenta, assim, mais relevância econômica maior. Embora, né, na fronteira, na região de fronteira, na metade sul, na região metropolitana, o Lula tenha ganhado, né? Então, quer dizer, nós temos que comparar, na verdade, essa eleição com a eleição de 2018 do Haddad, por exemplo, né? Aqui em Porto Alegre, só para a gente ter uma ideia, em Porto Alegre, na eleição, no primeiro turno de 2018, o Ciro Gomes venceu. Não foi nem o Haddad que venceu aqui em Porto Alegre, né? Digamos, o Bolsonaro, o Ciro Gomes estava à frente, eu quero dizer, né? O Ciro Gomes ficou à frente do Haddad. Então, quer dizer, a gente está num momento, acho que positivo de retorno a algumas questões aqui do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Tanto é que temos a maior bancada da Assembleia, do PT, né? Muito bom. Tem superchats, Dri? Tem sim. Vou agradecer aqui o Olair Severo de Oliveira. Bom dia, camaradas. Avisem aí que hoje tem caminhada em Porto Alegre com o presidente Lula às 15 horas. Ele falou concentração no Monumento dos Açorianos. Então, o povo de Porto Alegre, 15 horas aí, atividade. Rodrigo Vaz diz: gado dizendo que Lula foi transfóbico. Piada, viu? Ontem Flow. Matheus Chaves diz: Lula foi transfóbico e contra aborto. O que aconteceu? Não, o Lula, ele usou uma metáfora errada ali, que é comum, eu já fiz isso aqui ao vivo e já pedi desculpas. Às vezes você vai usar uma metáfora, você tem que inventar na hora, aí você fala, não, por exemplo, dizem que é mulher, que é homem, mas ele não falou contra os transexuais, ponto. Em relação à questão do aborto, ele falou que ele sempre disse: eu sou contra, pessoalmente contra, mas acho que isso não é uma decisão do presidente da República, tem que se discutir no Supremo. Não, mas eu tenho uma pergunta. Não, em relação ao aborto, eu faço uma pergunta racional e óbvia para todo mundo. Alguém é a favor do aborto? Do tipo assim, não o direito ao aborto, não eu quero dizer assim, alguém, por exemplo, porque se tu disser assim, sou a favor ao aborto, parte do pressuposto que a pessoa acorda de manhã e diz assim, estou a fim de jogar futebol, estou a fim de tomar uma cerveja. Não vou fazer. Ou vai usar isso como método contraceptivo. Eu vou fazer lá para poder dar uma botada daqui às 9. Eu não vou a pílula, a camisinha, exato. Nada. Quer dizer, o que o Lula falou é o óbvio. Absolutamente ninguém é a favor. O que nós defendemos, claro, como debate político, e foi o que ele disse, né? Tem que ser da lei, ou seja, um debate do Congresso. Um debate da sociedade. O direito à mulher ter, né, o livre controle sobre o seu corpo e ter métodos, né, que não coloquem ela numa situação de risco e tal. Esse é o debate central. Uma política pública que abrigue. Política pública, exato. E foi o que ele falou. Na verdade, foi o que ele disse. Eu sou contrário, mas quem tem que definir isso é a lei, ou seja, é o Congresso, é o STF, enfim, não é o presidente. Tá certo, e as pessoas ficam... Sabe, eu vejo assim, às vezes a gente começa a errar em umas estratégias, sabe? Ficar dizendo, mas ele tem que falar... ele está falando o correto, entendeu? Porque, na verdade, ele está perguntando a opinião dele. Tu é a favor? Ele diz, não sou a favor. Agora, é óbvio que se tu ficar intencionando, ele vai dizer, olha, como política pública tem que ser feito uma... essa a diferença, entendeu? Agora, ele não vai poder falar isso num momento que só tem fake news, tudo é lacração, tudo vira motivo de não sei o quê, sabe? Aí a mesma coisa do homem e mulher. O que ele quis dizer? O cara nasce homem, vão dizer que ele está querendo dizer que as pessoas dizem coisas ao contrário do que estão vendo, entendeu? Era nesse sentido. Aí, mas a pessoa que transa e tal. Cara, não era essa a pauta. A pauta não era essa, não era disso que está sendo tratado. Ele quis dar exemplos do tipo, é chifre em cabeça de cavalo, é unicórnio com não sei o quê. Ele está querendo dizer coisas que são ao contrário do mundo real, entendeu? E aí já pegam. Então, cara, às vezes a gente tem que parar um pouquinho das lacrações, sabe? E começar a compreender a política da forma como ela é, as coisas, a seriedade. Porque daí a gente perde mais tempo entre nós aqui, debatendo dentro da nossa bolha e desgastando e tecendo teses e tal, do que realmente, né, fazendo um embate para fora, que é o que tem que ser feito nesse momento. Né? É verdade, urgente isso. E olha, o Rodrigo Sten chegando aqui, muito bem-vindo, Rodrigo. A Sandra Franca, bem-vinda também, nova membra. A Lu Rodrigues diz, a indústria de farmácia não quer liberação do
THC, né? TSH, é o canabidiol, né? É porque vai perder mercado, né? Natália Teixeira, Onyx foi ministro da Previdência e destruiu o INSS. E tem uma pergunta para o Leonel, que o Vitor Sarno mandou aqui, que ele pergunta o que achou do fato do governo Bolsonaro ter transferido uma arcola de um presídio federal de segurança máxima no Complexo da Papuda, no Distrito Federal, onde foi construída uma muralha para evitar fuga dele e de outros presos desse nível de periculosidade, para Porto Velho, que tem muito menos segurança e fica próximo da fronteira da Bolívia, onde está boa parte da facção criminosa ligada a ele. Quem transferiu foi o Bolsonaro. Né? Eu não duvido nada desses doentes fascistas, assim. Não duvido nada nesse momento que eles observam que tem toda a possibilidade de perder as jogadas. É só a gente observar a quantidade de empresários cometendo crimes assim à luz do dia e do tipo dane-se, entendeu? Dizendo assim, eu mandei mesmo filmar a urna. Olha, se não votar, eu sei que tu não votou e eu vou te demitir no dia seguinte. Quer dizer, eles estão desesperados nesse sentido. Então, tudo é possível, entendeu? É possível até alguém abrir a porta de uma carceragem para os caras saírem para tentarem dizer que é a culpa do PT, que sei lá o quê, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito ligados em relação a isso. Até o Adélio Bispo chamaram para a última semana de campanha. E eu acho mais bizarro nesse processo eleitoral todo é que, nitidamente, a legislação eleitoral não serve para absolutamente nada. Nada. A legislação eleitoral, lei eleitoral, código eleitoral, não serve para nada. Vamos dizer com todas as letras. Estão sendo feitos crimes eleitorais à luz do dia. À luz do dia. E nada acontece, nada é feito, nada é resolvido. Os caras ali intimidando o servidor de departamento, de Estado, as pessoas, os empresários intimidando funcionários, compra de votos. O Bolsonaro pode chegar na última semana e dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, se eu vencer a eleição, no dia seguinte está 1 milhão para cada brasileiro. E isso vai ficar por isso mesmo, entendeu? Do tipo, nada vai acontecer em relação a isso. O falso atentado em São Paulo. Exato, o falso atentado. Aí até a volta de dizer que não tinha nada a ver, que era uma relação envolvendo uma troca de tiros da polícia com um criminoso que tinha escapado de uma blitz, não sei o quê, já tinha tweets, né, lá bem compartilhados, dizendo que, nossa, solidariedade ao Tarcísio, porque ele foi vítima de violência na periferia, essa tentativa de vinculação, né, de periferia, como se toda a periferia fosse tráfico de drogas e crime e tal. Isso. Então, é muito bizarro, né? Eu acho bizarro demais e tipo assim, mentira, fake news, tá tudo rodando tanto quanto 2018, né? Nós imaginávamos tal que ia ter um controle muito maior. Quer dizer, para mim, assim, é uma desmoralização do TSE, desmoralização do TRE, desmoralização do STF, desmoralização da nossa democracia, desmoralização do nosso sistema eleitoral, porque, assim, deu para ver que, sabe, eu digo assim, a partir do que foi feito nessa eleição pelo Bolsonaro, qualquer outro candidato a presidente que estiver no cargo pode fazer o que quiser, não tem desculpa, sabe? É absurdo demais. Não, e pelo precedente, candidatos a governador, candidatos à reeleição, candidatos a prefeitos, candidatos à reeleição, vão poder estraçalhar. Por isso que o TSE precisa, ou ele age agora, ou ele perde completamente a lógica de existência. Sim, eu posso perfeitamente ter um candidato à prefeitura, né, e começar a distribuir CAD único. Não, agora o critério mudou, mais pessoas vão ganhar dinheiro. Entendeu? É absurdo. Eleitoral, uma semana depois, entendeu? Eu queria trazer um tema aqui, que ontem foi fruto do meu Fala Rovai. A questão do suposto atentado ao Tarcísio. Você que é policial, né? Tudo me cheirou muito mal e eu queria ouvir de você o que você acha. Olha só, tinha um vídeo circulando do general Heleno 3 dias antes, desde sexta-feira, o evento foi na segunda, falando que era um vídeo de 2018, onde ele falava sobre o Bolsonaro, na época, mas cortaram esse trecho, que não dá para ir no debate, porque tem o PCC está se mobilizando, querem matar ele e tal. Ele falava isso, e o título era Tarcísio pode sofrer atentado em São Paulo.
Esse vídeo começou a circular sexta-feira do general Heleno. Bem, aí chega na segunda, acontece esse suposto atentado. A gente tem isso tudo registrado, do vídeo circulando. Tem matéria do Globo de domingo dizendo que o vídeo era de 2018, que tinha sido uma montagem, mas o título era esse. Na Wikipedia, a matéria sobre o atentado do Tarcísio subiu meio-dia. O atentado foi 11h48. Eu nunca vi isso. E o cara que fez a publicação não era um hard user. O programa eleitoral, segundo a Natuzaneri, da Globo News, foi enviado da sexta para segunda, já falando do atentado. Não. Aí, só um dado, Rovai. A Natuza errou ali, tá? Ela errou? Não, é errado. O programa foi enviado. O programa tem que ser enviado até às 5 da tarde do dia em que ele vai ser transmitido às 8 da noite. Então, aquilo foi um erro da Natuza, não é verdade aquele dado. Mas, de qualquer forma, eles mexeram no programa e colocaram um rol para incluir o atentado. Bom, enfim. Aí, outros indícios. Outra coisa. Eles chamaram de atentado uma coisa que foi um policial, a paisana, viu o garoto, dois jovens andando de moto. Segundo esse policial, estaria filmando o local, e aí esse policial, a paisana, começou a atirar contra eles. Matou um jovem de 27 anos, e a Secretaria de Segurança Pública não dá o nome do policial à paisana que matou. Por acaso, aqui em São Paulo, você tem câmera em policiais. O à paisana não estava com câmera, então você não tem a imagem do acontecido. E aí, o Tarcísio, na hora que dá a entrevista, ele já fala, não foi atentado. Não sei se vocês notaram. Ele não cogita isso. Eu, como sou mais velho, me recordo da época do Frota e do Geisel, lá da ditadura. Você tem uma banda dura, uma banda querendo... Assim, o Tarcísio está ganhando eleição em São Paulo, não precisa disso. O Bolsonaro precisa. Né? E me pareceu ali que teve uma disputa nesse espaço e que esse atentado tem cheiro de jacaré, rabo de jacaré, né? Dente de jacaré, e tanto é que ninguém mais falou dele. Não, o Rodrigo Garcia falou hoje de manhã cedo para desmentir que fosse atentado. Pois é. O Rodrigo Garcia, o governador, hoje de manhã disse não foi atentado, não tinha nada contra o Tarcísio. E preocupado, eu acho que ele e o Tarcísio, com o fato de não se tornarem reféns, Rovai, dessa banda podre dentro da polícia. O rádio pode falar. Me parece, né, analisando assim, porque tudo indica que foi a ação de um policial mesmo, de fato, não tinha nada a ver, nenhuma relação com o Tarcísio, tanto é que poucas pessoas sabiam da presença dele ali, as próprias lideranças comunitárias não tinham ideia, né, que ele estaria nessa localidade, inaugurando, né, são essas coisas do tipo da nossa lei eleitoral que... Né, um projeto, então ele vai inaugurar como candidato a governador um projeto dentro... Mas, enfim, mas o fato é, não há relação alguma, né, desses tiros com a questão do Tarcísio, até porque foi 200, 300 metros do local. Então, quer dizer, agora, resta saber isso, né, qual é o nível de oportunismo, de oportunidade, se isso foi do tipo programado para acontecer, só que a gente tem uma pessoa ferida, não confirmou o óbito desse criminoso aí, porque disse que ele tinha antecedentes e tal, mas ele está ferido, até o último relato que eu tenho, ele estava ferido, né? Não, morreu. Morreu? Morreu. Pois é, mas enfim, morrendo ou não, era em tese, né? Isso a própria Secretaria da Segurança está falando, né? Lá de São Paulo, que ele não teria nenhuma ligação com a questão do Tarcísio e nem com a chegada dele ali. A questão é o oportunismo que foi feito em relação a isso. Primeiro o Tarcísio disse que era contra mim, depois ele mesmo vai lá e disse que não tinha nada a ver contra ele, não tinha relação alguma. A Secretaria da Segurança de São Paulo veio e disse que não tinha relação alguma com a presença dele naquela localidade. E é isso, basicamente é isso. O problema é que eu falei, né? Já tinha sido feita
toda uma volta, né, de propaganda com essa narrativa, né, e que depois fica como uma versão final sobre os fatos. Porque a questão toda central nessa lógica do segundo turno, dessa lógica bolsonarista e fascista no segundo turno, é vincular, né, as periferias com o crime. Né? Isso é um movimento constante, né, que eles têm feito. Desde o CPX lá, né, do Complexo do Alemão, dizendo que cupincha é uma palavra, dizendo que CPX vinculava a cupincha. Aí depois se demonstrou que CPX se refere a complexo. Aí depois se disse que o Lula estava numa área dominada pelo tráfico sem policiais, sem segurança, que é mentira. Tinha lá guardas municipais do Rio de Janeiro, tinha a Polícia Federal e a Polícia Militar. E aquela região ali não é uma região conflagrada, né? Porque o Complexo do Alemão é enorme. Então não era uma região conflagrada. Aí depois eles disseram que cupincha é um termo utilizado estritamente por traficantes, que não é verdade também. Eu falo porque eu sou policial. Aqui em Porto Alegre, se tu for na periferia, a juventude da periferia fala cupincha, como se fosse brother, irmão. É isso, cupincha significa isso. E aí, irmão? Ele vai dizer, e aí, cupincha? Entendeu? Mas daí eles já querem dizer, né, que cupincha é um termo utilizado pelo tráfico. Então, quer dizer, toda hora tentando criminalizar tudo o que acontece na periferia. E aí acontece essa situação, mais uma vez, tentando dizer que, viu, ele foi na periferia, então os traficantes tentaram, né, dar essa narrativa de pano de fundo, porque eles querem trabalhar muito com essa lógica do medo dessa classe média, né, do medo dessa nossa elite tal, brasileira, de que, nossa, o crime ele vai voltar a prevalecer como se tivesse deixado em algum momento, né, caso o Lula seja eleito. Então tem essa disputa na narrativa sobre a segurança pública muito forte, principalmente nesse segundo turno. E isso fica muito evidente com esses movimentos que eles têm feito, discursivos, mas ao mesmo tempo tem pegado muito mal. Né? Aquela fala do Bolsonaro no debate pegou muito mal para ele no debate, né? Sobre o Salgueiro ali. O Lula estava no Salgueiro, lá só tem traficante. Quer dizer, todo mundo sabe, né, que na periferia o que menos tem é traficante, por mais que eles dominem determinadas áreas, mas a maior parte daquela população, a maior parte infinita, não tem relação com o crime, não tem relação. São trabalhadores, pessoas, né, que trabalham, que estudam. E aí o que acontece? Quando um candidato a presidente diz que toda aquela população ali é envolvida com crime, criminaliza aquela população, isso é um absurdo. Isso seria outra coisa que nós deveríamos debater sobre debates políticos. Né? Quando tivesse uma mentira tão frontal, um dado tão absurdo, por exemplo, aquela questão do desmatamento, cara, tinha que vir um gráfico dizendo, olha, vai ser desmentido aqui no tira-teima, entendeu? Porque não é possível que daí o outro candidato tenha que vir e puxar coisas que ele não tem, né, velocidade para... E fica como uma verdade, porque o que importa é o que foi dito ali, se ninguém contradisse, fica como uma verdade. Isso a gente não pode aceitar mais no processo eleitoral. Isso é muito perverso, né, o que tem acontecido. Então, acho que são questões a refletir sobre o processo eleitoral. E legitima até as chacinas, né? Quando tem o mesmo argumento. Exato. Né? O ponto-chave que a gente tem que compreender, o que é grave no Rio de Janeiro, é o seguinte: as milícias têm se apropriado de regiões onde o tráfico não estava. As pessoas têm uma percepção, às vezes, para tentar... Não, todo mundo, a milícia é uma coisa ruim, mas eles estão em áreas que antes eram dominadas pelo tráfico de drogas e facções. Não. As milícias estão dominando áreas que antes o Estado dominava, que eram áreas que o Estado tinha participação ainda, que não tinham sido dominadas pelas facções nem pelo tráfico de drogas. Ou seja, existe uma expansão das milícias em áreas que eram áreas democratizadas. E aí vão ampliando também para áreas de facção, sendo tão violentas quanto as facções. E, simultaneamente, boa parte das operações da Polícia do Rio de Janeiro são em áreas que a milícia tem interesse. E essas ações acabam enfraquecendo essas facções para que depois as milícias venham e se instalem, entendeu? Quer dizer, se a gente não fizer esse debate muito sério e começar a ter essa percepção, né, do jogo que está sendo feito em determinadas regiões, do jogo econômico, né, é só observar onde é que o Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro. Ele ganhou nas áreas de milícia. Onde ele foi o mais votado disparado foi em regiões de milícia. Ou seja, esse é um símbolo, é uma informação, é a mesma idiotice que eles falavam sobre os votos do Lula nos presídios, que é uma grande mentira.
porque nós temos somente os presos provisórios, ou seja, quem não tem sentença transitada e julgada, inclusive as pessoas que podem ser inocentadas depois, né? Essas pessoas que estão habilitadas a votarem, e menos de 3%, ou seja, não chega a 13 mil pessoas que votaram no primeiro turno. E aí eles ficam dizendo, o Lula ganhou. Não, tem que dizer quem é que ganhou em região de milícia, tem que dizer quem é que ganhou em região dominada pela criminalidade, e foi o Bolsonaro, majoritariamente, sabe? Então, e eu vou dizer, e eu não tenho erro de errar, não tenho medo de errar aqui. A maioria dos policiais corruptos que eu conheço, a maioria dos policiais que já cumpriram pena, a maioria dos policiais são bolsonaristas. A maioria dos policiais corruptos são bolsonaristas. Por que eles não querem câmera de segurança? Por que essas pessoas vão lá para frente e ficam querendo, não, eu quero ter excludente de legítima defesa. Eu não quero ter controle externo. Eu não quero ter... Por quê? Qual é o objetivo? Qual é o teu medo? Entendeu? Como bom servidor. Esse é o ponto-chave. E aí a gente fica comprando esses discursos, né? Acho que está fechado o microfone. E o voto popular, Rad, dado dessa região de milícia, é dado por temor. Né? É dado por temor. Não é porque há uma adesão do povo àquele candidato que é o candidato da milícia. É por temor. Né? Exatamente. As pessoas têm medo. É a mesma coisa dos empresários. É essa canalice. Os empresários deixam claro para os seus empregados que eles sabem quem vai votar na sessão tal, na zona tal, eles sabem como calcular votos, entendeu? E diz assim, tudo bem, vocês podem votar o que vocês quiserem, mas se o Lula ganhar, a gente vai ver quem vocês votaram e tal, e a gente vai saber quem vai, olha, quem não é do nosso time, a gente vai botar para rua, a gente precisa tirar 30%, vocês escolhem, sabe? Quer dizer, isso fica sendo falado e não dá nada. Não, esses caras tinham que estar na cadeia. Honestamente, o cara tinha que estar na cadeia, porque ele está simplesmente coagindo as pessoas. Deve ser uma coação grave, né? Uma ameaça, uma coação, quer dizer, tem que estar na cadeia. Ponto. Alexandre, olha, gente, deixa eu embarcar aqui o Fábio Félix, deputado distrital mais votado de Brasília, com 50 mil votos, uma votação exuberante, e trazendo o Fábio aqui, que é do PSOL, para bater um papo com a gente. Eu queria, mesmo que depois vocês tiverem que sair, eu queria colocar o primeiro tema com vocês aqui ainda, Lula e Leonel, que é a questão das meninas venezuelanas. O Fábio está acompanhando essa história e eu queria que ele desse um F5 para todos nós aqui, inclusive para vocês, se vocês me permitirem. Pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Eu estou acompanhando, sim, esse caso, Renato, e acho que é importante tocar um pouco nele, até porque virou um pouco o caso da semana, né? A grande discussão depois daquele vídeo lamentável do presidente da República comentando sobre as mulheres venezuelanas. Primeiro, eu queria limpar um pouco o terreno, dizer que eu tenho uma história, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, eu tenho uma história no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, é a minha militância, é a minha pesquisa desde a universidade, fui presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, trabalhei como assistente social na ponta no enfrentamento ao abuso e exploração sexual também de criança e adolescente. Então, eu tenho uma história nessa temática. E segundo, também dizer que tem uma história aqui no DF de acompanhamento da comunidade imigrante venezuelana. Inclusive, é o nosso mandato que, através de emenda parlamentar, financiou a primeira casa de acolhimento para uma etnia venezuelana, que são os Uarau, aqui no Distrito Federal, que são milhares de venezuelanos em geral que moram e algumas dezenas dessa etnia, né, que precisavam de um atendimento específico. Então, que essa semana foi lá que a primeira-dama cogitou visitar, inclusive o GSI chegou a ir lá nessa comunidade para fazer o mapeamento, o rastreamento, a varredura no local. Então, só para fazer esse prelúdio aí, limpar o terreno, para dizer que eu não estou entrando nessa temática por conta das eleições ou por conta do incidente, mas é uma temática muito cara a nós. É parte do programa, inclusive, que eu sempre defendi que a esquerda incorpore da melhor forma, que é o enfrentamento a toda a violência sexual contra a criança e adolescente. Dito isso, é importante dizer que aquele vídeo é lamentável e não dá para relativizar o que é dito naquele vídeo. A fala do presidente da República, primeiro chamando as meninas de bonitinhas, arrumadinhas, objetifica, sexualiza aquelas adolescentes. Segundo, pintou um clima, naturaliza a violação daqueles corpos através da objetificação. Isso é parte hoje de uma cultura que está nas relações sociais de dominação de corpos das adolescentes. Então isso é algo que a gente não pode aceitar, existe campanha nacional para enfrentar esse processo, né? Então a gente repudia
A primeira violência é o discurso dele. A segunda violência é datar aquele lugar como um espaço de prostituição. Quer dizer, ele já pega um território que é um território de vulnerabilidades, pessoas que estão em situações de vulnerabilidades e precarização da sua condição de vida, já estão em outro país, não exercendo a sua plenitude de direitos, e aqui também coloca como se fossem meninas numa situação, mulheres numa situação de prostituição, o segundo crime que ele comete naquela fala dele. E o terceiro crime começa a ser cometido aí a partir de domingo, com a procura da equipe do presidente da República, através da primeira-dama, do GSI, da senadora eleita Damares, para que tivesse uma abordagem com aquelas meninas. Né? E aí as meninas consentiram, obviamente, né? As mulheres consentiram, foram ao encontro da Michelle Bolsonaro e da Damares na segunda-feira, foram acompanhadas, é importante que seja dito isso, de instituições independentes de direitos humanos nessa ida, e também foi uma ida consentida. Mas eu relativizo esse consentimento quando a gente sabe que essas pessoas estão numa condição precária, que é a condição migratória. Essa é uma condição precária, e aí você tem pessoas que são referências como altas autoridades da República, a gente está falando da Damares, que foi eleita senadora, e até ontem era ministra do governo Bolsonaro. E a primeira-dama da República convidam, que não é um convite, é uma convocação de pessoas que estão numa situação precária no país. Então, é uma situação de acesso. Vulnerabilidade total, né? Exato. Vulnerabilidade total, né? Agora, Fábio, elas não fizeram vídeo, né? Não gravaram nada até agora, não é isso? A intenção da campanha do Bolsonaro no domingo, nós temos informações sobre isso, era gravar o vídeo, era tentar uma gravação. Só que eu acho que recuaram nisso, recuaram estrategicamente na própria campanha, tinha uma avaliação de repercussão, o que isso podia virar, né? Desistiram de gravar o vídeo. Então, o encontro foi um diálogo, e nesse diálogo, as mães, as mulheres venezuelanas pediram uma retratação do presidente, o que virou aquele vídeo inconsequente, horroroso, que de retratação não tem nada. Porque agora já tem 3 vídeos circulando na internet, de entrevistas e discursos, pronunciamentos do Bolsonaro, tratando aquelas meninas como prostitutas, e ele fala que foi mal entendido. Então, assim, as falas dele são horrorosas, porque naturalizam a violência sexual contra a criança e adolescente, que é algo grave nesse país hoje, que precisa de política pública que responde a esse processo, e também a postura dele nessa suposta falsa retratação, que a imprensa, inclusive, trata equivocadamente, uma parte da imprensa, como retratação, porque não foi uma retratação, na verdade ele fala que foi um mal entendido, e foi o único pedido das mulheres, foi que houvesse uma retratação, e essa retratação não aconteceu. O deputado, parabéns pela eleição, né? Eu sou aqui do Distrito Federal também, acompanho o seu trabalho, né? Fábio, vocês têm um levantamento sobre esse projeto acolhida, que naquele vídeo bizarro a Michelle Bolsonaro cita, e que não tem esse resultado eficaz, né, aqui no Distrito Federal, pelo menos, que ela citou lá. E isso pode ser mais uma inconsistência nesse falso pedido de desculpa que não houve. Exatamente. O projeto, na minha opinião, ele é uma farsa, né? Ele joga a comunidade venezuelana que chega ao Brasil para diferentes territórios da cidade e deixa os governos estaduais tendo que lidar com uma lógica direta da assistência social. Aqui no Distrito Federal foi criado um CREAS Refúgio, um CREAS Migração, para atender esse segmento, ainda muito inicial. O próprio abrigo, a Casa de Acolhimento para o Zuaral, foi financiado com emenda parlamentar do mandato, um projeto, depois de muita luta dos servidores da assistência social, porque a comunidade venezuelana vive em condição muito precária. Esse projeto Acolhida, ele abre uma porta, mas ele não dá consequência após a abertura dessa porta, né? Então, ele não cuida dos detalhes, não tem encaminhamento, não tem bolsa, não tem resultado direto para o acolhimento dessa população. Então, esse discurso que eles têm feito agora em relação a esse projeto, ele é um discurso equivocado. Não adianta você abrir a porta se você não dá condições. Tem que dar condições também para essas pessoas. Condições de empregabilidade, condições de acesso à educação, condições de acesso à assistência social, coisa que esse governo não dá para a população brasileira, muito menos para a população venezuelana que vem para o Brasil. Leonel, sei se você tem alguma questão para fazer, fica à vontade aí. Não, é muito importante saber, né, desse acompanhamento, porque, né, o nosso receio, eu acho que em todo o Brasil, é que eles se utilizem
né, dessas meninas para fazer alguma campanha indevida de uma forma covarde, né, instigando, trazendo algum tipo de coação para que elas venham falar algo nesse sentido. Então é muito importante a gente saber, né, que temos um parlamentar aí no Distrito Federal acompanhando esse caso. Isso nos deixa mais tranquilos, porque nós sabemos que eles são capazes de qualquer coisa, capazes de fazer absolutamente tudo nessa última semana. E esse é um dos pontos centrais, né? Eu acredito que talvez seja um dos pontos que mais desgastou o Bolsonaro nos últimos dias. Então eles têm uma lupa em cima disso, e é muito importante a gente não deixar eles se aproveitarem de forma criminosa de maneira alguma. Então parabéns aí, Fábio, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, e seguimos na luta aí, vamos derrotar, né, essa horda fascista. Rovai, só antes de me despedir aqui, eu só queria fazer um merchandising. Por favor. Aqui, fazer merchandising do meu livro, Manual do Policial Antifascista, da editora Planeta. Então, quem puder, é só entrar no site. Tem a maioria das livrarias já tem, né? Tá aí. E, Planeta, grande editora. Isso que eu ia falar. Baita editora. Com a bela distribuição. E é interessante porque a Planeta me ligou uma editora e disse assim, cara, eu queria que tu escrevesse um livro. Aí eu, que livro que é? Peguei e meio que desliguei, né? Dizendo, eu não gravo. Escrever um livro? Eu não vou escrever um livro, nada, não tenho pretensão de escrever um livro. Daí, veio de novo a editora. Não, Leonel, eu quero escrever um livro. E eu não levei muito a sério. Eu disse, deve ser aquelas, né, editoras aquelas do tipo assim, não, tu escreve, depois tu paga a tiragem, aquelas coisas, né? Imaginei que fosse, não, é Planeta e tal. Aí que eu levei a sério o projeto, né? Então foi bem legal fazer. Então quem puder dar uma lida... Manda a Planeta mandar um livro de presente, já que eles têm dinheiro pra caramba aí, pra gente poder... Manda pra vocês aí. Aí a gente divulga, eu vou divulgar, aliás, aqui, esse livro que eu recebi, muito bonito, muito bem feito, PT Uma História. Que legal. Né? Do Celso Rocha de Barros, da Companhia das Letras. Muito bom. Quero trazer o Celso aqui para bater um papo. Eu acho que até esses papos valem melhor depois da eleição, porque aí o Lula, presidente, vai ter que discutir, mas vou trazer o Celso aqui. Muito obrigado ao pessoal da Companhia das Letras. Parabéns pela edição. Legal. Excelente. Deixa eu só aproveitar o Leonel aqui, que eu estou me despedindo também, mas eu quero tem duas coisas que eu quero falar que envolvem falas tuas. Uma, você falou aqui de uma coisa fundamental em relação ao debate, né? O debate moderno, o debate bem feito da Band, com um defeito, né? Aquele bloco de perguntas de jornalistas, não só você tem que checar as informações passadas, senão fica palavras ao léu, como ou aquele bloco assume que o jornalista tem que ter uma réplica, né? Ou ele não existe mais. Porque os caras perguntam e os candidatos respondem o que quiserem e dane-se, bola para frente. Ou seja, é uma pataquada inexistente. Aquele bloco é inexistente. Uma outra coisa, e aí eu vou sugerir aqui, não é livro, uma série que dialoga com o que você falou aqui em relação à formação, né, de milícias e da violência dentro das polícias, que é a série Rota 66, baseada no livro do Caco Barcelos, que é um livro seminal dessa área. Aliás, só uma parte, né? O ator que faz o pai do Caco Barcelos é meu amigo. Ah, é? Boa! E o ator que faz o Caco Barcelos é muito parecido com o Caco Barcelos naquele momento. Eu sou amigo do Caco Barcelos, é um profissional espetacular, e aquilo mostra essa contaminação das forças de segurança pela ditadura com a área podre do Exército, contaminando as PMs também ali em 74, 75. Rota 66 é uma baita série. Está em qual plataforma? Está na plataforma Globoplay. Né? Vamos saber hoje, Dri. A gente está precisando de uma série. Olha, espetacular. E a outra coisa, por último, o Alexandre Calil nos dá uma boa notícia aqui pelo Twitter dele, não dá os números, mas diz o seguinte: acabamos de receber a apresentação da pesquisa interna da campanha em Minas e Lula segue muito bem. Né? Bom, então, ele falou isso, o Reginaldo Lopes falou isso e o Rogério Correia.
Aí eu fico me perguntando, isso é campanha ou informação? Os três a Exatamente. Informação, né, gente? Obrigado, hein? Obrigado, até logo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Rovai, Dri, Félix, Rádio. Valeu.